Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 21 de julho de 2025, uma segunda-feira abençoada, aqui em Ribeirão Preto, 22 graus nesse exato momento, mas não se engane, nós vamos chegar aos 29 hoje no meio da tarde. A meteorologia está prevendo que esta semana vai ser uma semana de muito calor, 31 graus. Vamos chegar aí, acho que na quarta ou na quinta-feira, e nós teremos sensação térmica de verão, né? 34 graus, imagina? 34 graus na quinta-feira ou na quarta-feira, nós teremos de máxima, né? Hoje nós teremos 29 de máxima, tá dentro do parâmetro de inverno, mas a mínima foi 13 graus logo pela manhã. Então amanhã nublosa, né? Chuva não vai ter, tá muito seco. A umidade relativa do ar está caindo muito rapidamente, está em 48% nesse momento, mas deve chegar em torno dos 25%, 30% no meio do dia, por causa do aumento da temperatura, né? E essa amplitude térmica de 16 graus causa muito problema para o pessoal que tem ites, né? Rinite, sinusite, bronquite, tudo que tem asma. Essa situação de muita sequidão causa muito problema nas vias respiratórias, tanto superiores quanto inferiores. E aí acaba também dando problema também para aqueles que têm algum problema de saúde coronariano, né, cardíaco, aqueles que têm problemas circulatórios. Tem muita gente que está com problema também na pele por causa de muito seco, né? Então, a melhor coisa de se fazer nesse tempo, hidratar-se bastante, passar hidratante na pele, se você for sair aí, protetor solar, é muito, muito importante para que você não cause maiores problemas, maiores danos para a sua saúde, tá bom? Dado esse recado, eu quero falar com você a respeito de algumas coisas que nós estamos vivendo e vendo pessoas nesse momento com dificuldades. Então, dengue e zika e chikungunya são transmitidos pelo mosquitinho Aedes aegypti, que é aquele rajadinho. Normalmente ele voa durante o dia, ele pica durante o dia, muito complicado, né, a situação dele e diante de toda a sociedade. Então, para que você não tenha problema com eles, não deixe nenhum tipo de recipiente, nenhum problema para poder guardar água, né? Nada que guarde água, é tudo problema isso daí. Piscinas, aquele reservatório que tem atrás da geladeira, que normalmente fica a aguinha parada ali, né, que tem problema. Então, eu recebi de uma pessoa da Secretaria da Saúde, falou, a melhor coisa para não se ter problema com o mosquito Aedes aegypti naquele reservatório atrás da geladeira, coloca um pouco de detergente. O detergente lava bem o recipiente, coloca detergente ali. Quando a água cair, a água já fica suja para o mosquito. Ele não vai usar aquela água para poder fazer de criadouro, entende? Por quê? O detergente é melhor do que o cloro, do que o sal, porque aquele recipiente plástico ele trinca, e ele trincando começa a vazar água, vai fazer maior sujeira em cima do motor da sua geladeira. Então, melhor coisa para colocar um fiozinho de detergente, tá? Coloca um detergente ali, a hora que a água cair, a água já vai ficar suja por causa daquele detergente, e não precisa ser todo dia, uma vez a cada 15 dias, depende do volume de água que cair nesse lugar, tá bom? Dito isso, eu quero falar para você também a respeito dos escorpiões. Os escorpiões, ele gosta muito de lugar sujo, tá? Lugar onde tem barata. Se tiver barata, alimento para os escorpiões. Aí vai ter problema, porque uma picada dos escorpiões pode causar grandes problemas. Os sintomas são terríveis. Então presta atenção aqui, ó. Mosquito da dengue e também escorpião. Duas coisas que você pode evitar muito facilmente. Não deixe sujeira acumulada no fundo da sua casa, resto de material de construção civil, tijolo, telha, madeira, lata, aquelas porcariadas, e nem folhas, madeiras, aquelas coisas que fica, galhos cortados que fica ali acumulado no fundo da sua casa. Limpa, é só limpar a sua casa, você evita 80%, 90% a possibilidade de ter um mosquito ou um escorpião dentro da sua casa, beleza? Ratos também, isso, rato, cobra, muita coisa que entra na sujeirada, né? Então, você pode evitar ter isso aí dentro da sua casa. Muito obrigado pela ajuda aí
E agora, uma outra coisinha, para os desavisados, ou para aqueles que são desavisados, mas são desobedientes. Não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente nesses dias que nós estamos falando. Vai estar muito quente, muito seco, o sol vai estar muito forte, e aí a pessoa resolve que vai fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. E aí toma a insolação ou a desidratação. Aí agora o recurso vai ao posto, vai à UPA. Aí chega na UPA, tá cheio de gente com problemas já de dengue, zika, né? Chikungunya, também escorpiões, e aí vai aquela situação. Vai acumulando pessoas que poderiam ter evitado ter que ir no posto de saúde, e aí agora reclama do atendimento. Sobrecarga do atendimento. É isso aí, entendeu? Então, aceita o conselho. Não faça exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Você evita a desidratação e a insolação, tá bom? Dado esse recado, eu quero falar com você a respeito de um versículo, mas antes do versículo, deixa eu colocar aqui o tema que nós colocamos aqui é gratidão. Tem gente que não é grato por nada, já percebeu? Você já se encontrou com gente que não é grato por nada? Tudo que acontece para ela é motivo de ingratidão. Tem gente que para a vida por causa de gratidão, ou por causa da ingratidão, né? Porque aí ela está praticando a ingratidão. E essa ingratidão, ela leva a pessoa a perder o presente. Não viver o presente. Isso. Ela deixa de viver o presente para poder ficar com problemas com aquilo que já aconteceu. Porque ingratidão é a respeito de coisas que aconteceram, não é no futuro. No futuro é ansiedade, mas a ingratidão é agora aqui. Ah, porque eu fiz isso por tal pessoa e olha o que ela fez comigo. Ingratidão das pessoas para com ela e dela também para com as pessoas. Porque ela fez esperando que aquela pessoa fosse fazer alguma coisa. E isso não é o que a Bíblia recomenda. A Bíblia recomenda que você faça o bem, sim, mas que você faça para Deus, servindo as pessoas. Se você entender isso, que você serve pessoas servindo a Deus, você não vai nunca ficar ingrato. Sabe por quê? Porque quem dá as coisas para você é Deus. Então presta atenção nisso que o versículo fala aqui. Esse versículo do Salmo 92 me chamou, são 2 versículos, o primeiro e o segundo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Durante todo o dia anuncia a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E a fidelidade do Senhor é porque Ele não deixa de renovar as suas misericórdias todos os dias. E o cuidado do Senhor também para com a vida de cada um de nós. Entende? Você só vai ser agradecido a Deus e prestar louvores a Deus porque a fidelidade dele não muda. Se houvesse, não existe, se houvesse a possibilidade de Deus não ser fiel na sua palavra, nas suas promessas, com toda certeza, você estaria reclamando de Deus também. Opa, é isso. Muitas vezes acontecem coisas que nós mesmos somos culpados, mas aí fica aquela situação assim, fui eu que causei. Mas Deus poderia ter feito tal coisa. Deus poderia ter livrado. Qual é a situação? Às vezes você mesmo busca essa situação, esse problema, e fica achando que Deus é obrigado a ficar intervindo naquilo que você está fazendo de errado. Presta atenção que a melhor coisa que tem nesse tempo de correria é você passar a prestar atenção nas coisas que você está fazendo, de tal forma que haja gratidão e louvor na sua vida constantemente. Você já parou para pensar que o impacto da gratidão, ou qual é o impacto da gratidão e do louvor na vida de cada um de nós?
O Salmo 92, versículo 1 e 2, ele está dizendo isso aí, somos convidados a viver uma vida marcada pela gratidão e pelo louvor constante a Deus. Esse salmo, esse texto, nos ensina que agradecer a Deus não é apenas uma ação momentânea. Momentânea, sabe aquele negócio? Juntou, vamos lá na igreja, a gente faz. É muito bom isso, é verdade. Mas isso não pode ser somente naquele momento. Precisa se tornar um estilo de vida. Por isso que eu coloquei gratidão como estilo de vida, que reflete a nossa confiança, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Precisa ser constante. Esse texto, esses versículos me chama para reconhecer que Deus é o que faz de manhã e à noite, em todos os momentos. Precisamos reconhecer que é importante ser grato a Deus. Precisamos reconhecer que louvar a Deus continuamente é necessário. Reconhecer que a misericórdia de Deus pela manhã se renova, e nós sabemos que os versículos 22 e 23 do capítulo 3 de Lamentações. O amor do Senhor não se acaba e a sua misericórdia não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos a cada manhã. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje, mas a Bíblia, Almeida, corrigida, diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Grandes são as suas misericórdias e elas não têm fim. São renovadas a cada manhã. Celebrar a fidelidade de Deus durante a noite, o que o salmista está falando, é algo que o Salmo 119, às vezes a gente até fica meio assustado. Salmo 119 versículo 90. Ele diz assim: a tua fidelidade dura para sempre, no versículo 90. Nós precisamos refletir em todos esses feitos do Senhor. A cada dia, no fim do dia, relembrar as suas promessas que foram cumpridas, aquelas que nós ainda estamos aguardando o cumprimento. E aí nós podemos deitar em paz e confiar que a fidelidade de Deus, a fidelidade divina, não falha. Gratidão como estilo de vida para o cristão precisa ser algo que deixe ele mais leve durante o dia, mais tranquilo durante a noite, e que haja paz sobre a sua vida. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo do 16 ao 18 diz assim: estejam alegres sempre, ou estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. É fácil estar alegre sempre. Teremos dias de grandes problemas em que parece que aquele dia não vai terminar. Pessoas que estão vivendo um luto nesse momento dificilmente vão conseguir ficar alegre o tempo todo. Em parte, ou no todo, nesse dia de luto, ela acaba perdendo a alegria. Mas viver com alegria e gratidão constante independe de ser um dia de luto ou um dia de alegria, de festa. Deus entende o dia que nós estamos de luto, porque Ele mesmo, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dias de aflições, dias de tristeza, mas tem que ser de reflexão. E não pode ser dia de ingratidão, tem que ser dia de reconhecimento.
um dia, esses que estão partindo agora, nós encontraremos novamente. É isso. Viver com alegria e gratidão constante não é fácil. Nós precisamos nos esforçar e transformar cada situação em uma oportunidade de adoração. Só assim, e somente assim, nós poderemos passar por esses dias. Não que não devamos chorar, isso não existe. Coloca isso na sua cabeça. Por mais espiritual que a pessoa seja, no dia do luto, ela chora. Se existe amor envolvido nessa relação que você tinha com essa pessoa que está partindo, você vai chorar. Ah, mas crente não chora. Chora sim. Homem também chora. Chora e chora muito. Então presta atenção. Não é porque é crente que vai deixar de chorar, ou de viver o luto, viver o dia da tristeza. Quando alguém chegar para te abraçar, não precisa chorar. Isso não existe, está doendo. E Deus entende essa situação, tá? Então, quando você entende essa situação, você consegue influenciar outras pessoas, mesmo em meio ao dia de luto. Influenciar outras pessoas com o seu testemunho de gratidão. Ah, é dia de luto? É dia de tristeza? Estou chorando. Mas eu sou grato pelo tempo que essa pessoa passou perto de nós. A oportunidade de viver com essa pessoa. Não é oportunidade de desespero. Não é oportunidade de fazer escândalo. Não. É uma oportunidade de agradecer a Deus, ainda que esteja doendo. Gratidão pelo tempo que passou, por o Senhor ter colocado ela na minha vida, por ela ter sido bênção na minha vida, ou eu ter sido bênção na vida dessa pessoa. Eu quero te agradecer, Senhor. Apesar de estar doendo, apesar de estar triste, entristecido, eu sei que a tua misericórdia, a tua graça e o consolo que vem do Espírito Santo vão fazer efeito na minha vida. É assim que funciona. Um estilo de vida com gratidão. Aí sim nós podemos ver que o cristão tem um estilo de vida de adorador e também de gratidão. Para concluir, eu gostaria que a gratidão e o louvor a Deus estivessem sempre presentes, ou estejam sempre presentes em todas as áreas da nossa vida, ou da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Salmo 91, versículo 2 nos desafia a iniciar o dia exaltando a misericórdia de Deus e encerrá-lo celebrando a sua fidelidade. Eu sei que Deus vai movimentar aquele dia por causa da sua misericórdia. E lá na noite eu vou agradecer porque Ele movimentou, Ele fez, Ele trouxe a sua misericórdia, entregou sobre a vida de cada um de nós. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não viveríamos aquele dia, celebrando a fidelidade dEle. Essa prática vai transformar o nosso coração e fortalecer a nossa fé e glorificar o Senhor diante do Senhor e diante dos homens. O meu clamor, o meu convite, o meu conselho é que possamos, como filhos de Deus, viver um estilo de vida que o agrade. Não apenas com palavras, mas com atitudes sinceras de adoração e reconhecimento. É isso. Se é que eu posso, deixa eu perguntar para você aqui uma coisa. Como você tem começado os seus dias? Com gratidão? Reclamação? Murmuração? Você tem reconhecido a fidelidade de Deus, mesmo em momentos difíceis? Às vezes o momento difícil é esse, que você está aí deitado em uma cama, um leito de hospital, aguardando a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida nesse dia 21 de julho de 2025, uma segunda-feira. Ainda que não esteja vivendo isso, ou que você não esteja fazendo ou agindo assim, você está disposto a viver um estilo de vida de gratidão e louvor constante a Deus? Mudar aquilo que você vem fazendo e começar a agradecer?
Esse é o tempo. E esse é o desafio e esse é o compromisso. Quem sabe você começar a viver um estilo de vida de gratidão e de louvor constante a Deus. É essa a situação, tá bom? Dito isso, eu quero convidar você também para poder fazer a oração por aquelas pessoas que lhes são caras, pessoas que te pediram oração, que você fez uma relação. Se você não tem ainda, procure fazer uma relação das pessoas para que você não esqueça, para que você mantenha o seu processo de oração. E aí você vai falando com Deus. Ele conhece? Conhece. Sempre conhece. Mas é bom que você fale. É bom para você, é bom para mim. Não é para Deus. Porque Ele sabe o que nós precisamos. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa língua, Ele já sabe o que vem. Então, é isso. Vamos orar? Faça aí a sua relação. Mas deixa eu falar uma coisinha aqui que é muito importante. Se você ainda não teve oportunidade ou nunca foi convidado a aceitar o sacrifício bendito que foi feito ali na cruz do Calvário pela sua vida, foi Jesus que entregou a sua vida por mim e por você. O sangue dele, o sangue vertido por Jesus ali na cruz do Calvário é o único modo de ser perdoado dos nossos pecados. Não existe outro caminho a não ser passar pela cruz, a não ser passar por aquele sacrifício, a não ser reconhecer aquele sacrifício. A Bíblia diz assim, se você com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Precisa declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que você reconhece aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário como suficiente, não precisa de outro, para a salvação da sua vida. É isso. O convite é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O convite de Jesus Cristo ainda está aberto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Momento de chegar a Jesus. Momento de chegar a Deus através de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão vivendo um tempo de luto, aqueles que foram colocados no meio de um problema de luto, de um familiar, de um amigo, de um parente, que era muito importante para ele e que agora o coração está pequenininho. O teu Espírito Santo é suficiente para consolar a cada coração. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que envie o Consolador por excelência, que é o teu Espírito Santo, para poder fazer esse trabalho na vida, na mente e no coração de cada uma dessas pessoas. Eu oro por aqueles que nesse momento estão vivendo em meio a uma guerra, a um conflito, seja ele militar, seja ele armado, seja ele político, econômico, financeiro, seja ele social, religioso, seja ele qual for, perseguições em todo o mundo, por pessoas que não têm escrúpulos, aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Senhor, e eles estão sofrendo, sendo mortos, muitas pessoas cerceadas o direito de servir ao Senhor nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que socorra cada uma dessas pessoas e traga o alívio necessário sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Oro para que eles sejam curados, que sejam sarados, mas que sejam perdoados e que haja perdão dos seus pecados e, consequentemente, o nome escrito no livro da vida. Que o Senhor faça isso.
nesse momento sobre a vida de todos aqueles que estão aceitando pela primeira vez e aqueles que já uma vez estiveram no caminho e agora estão retornando porque haviam se desviados do caminho. Aceite a todos como únicos filhos que são, porque são únicos, são filhos queridos. E o Senhor trata cada um de nós individualmente. Que o Senhor dê graça a cada um desses e dessas que estão chegando agora. Que o Senhor firme os seus passos na rocha que é Jesus Cristo, que não deixe que eles desviem do caminho nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. E nos ajuda, nos capacita para que possamos ajudá-los nesta caminhada, nesse início de caminhada, naquilo que for necessário e onde nós pudermos ajudar. Eu oro nesse momento agradecido, porque o Senhor nos proporcionou a oportunidade de participarmos desta grande colheita. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor confiou a cada um de nós esse trabalho. Eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas. Meu coração se alegra. A Bíblia diz que há festa no céu e eu imagino a festa, porque se eu sozinho aqui consigo me alegrar por cada uma dessas pessoas, eu fico imaginando o pai daquele que entregou o seu filho para morrer por mim e por cada uma dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor convença os corações. Eu não tenho essa capacidade, mas o teu Espírito Santo é capaz de fazer isso. Fala no coração de cada uma dessas pessoas. Que elas possam viver dias melhores sobre a terra, que possam comer o melhor dessa terra, mas que tenham a garantia de vida eterna através de Jesus Cristo. Esse é o maior presente que o Senhor pode dar para cada uma dessas pessoas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando. Dona Néia que vai passar por uma intervenção cirúrgica no mês de agosto, que o Senhor esteja preparando a mente e o coração dela, as mãos daqueles que vão fazer, que vão intervir na vida da Dona Néia, que o Senhor dê graça a cada um deles, sabedoria, que o Senhor mostre o escondido para cada um desses profissionais, para que façam o melhor sobre a vida da Dona Néia. Eu oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, oro pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro, pelo Vitor, pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas faculdades, nas universidades ou até em uma creche de criança num canto qualquer de Ribeirão Preto. Aqueles que estão voltando aos poucos aos bancos das universidades, das faculdades, das escolas, das creches, que os homens e mulheres que trabalham nesse ambiente também sejam recompensados grandemente pelo Senhor. E que cada uma dessas pessoas que estão sendo formadas nesse momento sejam homens e mulheres do bem para uma nação que está tão precisando de homens e mulheres do bem. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que são trabalhadores da saúde, que são cuidadores, que a tua bênção e a tua graça também repouse sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão aguardando o resultado de exame, que o resultado seja favorável. E aqueles que estão sob tratamento, que os medicamentos também sejam efetivos, eficazes e rapidamente surtam o efeito tão esperado. Oro para que o Senhor abra a mente e o coração de cada uma dessas pessoas que trabalham no ambiente hospitalar, que todos eles tenham uma bênção especial nesse dia. Oro por aqueles que estão passando pela drogadição, pelo alcoolismo, pela situação de rua, todos aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação, aqueles que estão nesse momento debaixo de uma grande tristeza, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo
na vida dessas pessoas. Espíritos malignos que estão perturbando, que estão oprimindo, que estão deprimindo, que estão possuindo ou até estão perturbando e indo embora, mas que causam problemas grandes sobre a vida dessas pessoas. Você está repreendido em nome de Jesus. Essa pessoa pertence ao Senhor e só o Espírito Santo de Deus tem autorização para se movimentar na vida de cada uma delas. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Que todos sejam abençoados. Os empregadores que possam ter capacidade suficiente para gestar esses empreendimentos, gerando empregos com salários dignos para todos os seus colaboradores, empregados, desempregados, aqueles que vão começar nesta semana, que a porta que se abriu seja uma porta abençoada pelo Senhor e que o Senhor esteja abençoando essas empresas também. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Uma grande segunda-feira. E nós nos vemos amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia. E cuide-se bem, né? Cuide-se. Não faça exercício entre 10 e 16 horas, tá? Cuidado aí. Deus abençoe.